Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que na medida do possível esteja tudo bem, né? Que você esteja se cuidando, que sua família esteja se cuidando e que a gente vença essa luta. Nós vamos vencer. É o seguinte, pessoal, então, sim, tentando dar uma continuidade ao que nós estamos fazendo, nas nossas últimas aulas eu preparei um cronograma de exercícios em preparação para a prova, não é isso? Em algumas turmas eu consegui sim terminar todo esse cronograma de exercício. Algumas turmas, infelizmente, não. Foi logo na semana, né, que as aulas foram interrompidas. Então, o que eu tomei de providências com vocês? Eu postei semana passada lá no Classroom alguns exercícios, não. Os exercícios que nós selecionamos, exatamente lá. E ainda postei a resolução desses exercícios para as pessoas que não tenham visto alguma resolução, perdido alguma aula, ou que porventura não tenham tido a aula, né, ainda. Tentei ser, assim, o mais específico e passo a passo possível na resolução, mas pode ser que ainda tenha ficado algumas dúvidas e na medida do possível nós vamos resolvendo isso aí. E a intenção dessa aula agora que eu vou fazer com vocês, eu vou fazer duas aulas com vocês. A intenção aqui é o seguinte: retomar o conteúdo, mas de maneira um pouco didática ainda, um pouco teórica ainda, para que você possa assim entrar novamente dentro do assunto, né? E quando você pegar novamente os exercícios para fazer, você sinta um pouco mais de segurança. Vai servir como uma revisão de conteúdos mesmo, tá? Aqui estou falando teoricamente a coisa. E aí, só que não tão detalhadamente como eu fiz em sala de aula, tá? Para o vídeo não ficar muito longo e não ficar cansativo. Vou dar uma explicação mais direta, mais objetiva para vocês. E aí, logo em seguida, eu resolvo algum exercício daqueles para que a gente possa amarrar o que foi dito, tá? Isso aí, primeira aula. Na segunda aula também vai ser da mesma maneira. Eu tenho uma pequena limitação de recurso aqui, né? Vocês poderem entender o que vai rolar aqui. Eu consegui, de certa maneira, uma forma de fazer os exercícios e a explicação de maneira que você veja o que está acontecendo, você vai ouvir a minha voz, você só não vai ver essa imagem. Então, assim que nós vamos dando jeito, tá? Conforme esse processo for caminhando, não sei se vai durar muito tempo, espero que dure pouco tempo isso aqui. E aí a gente volta para as nossas aulas lá, dentro de sala de aula, da maneira que a gente leva, né? Do jeito que tem que ser levado as nossas aulas. Mas por enquanto, quando estiver nesse ambiente, vamos fazer o melhor que a gente tem para fazer, tá? E aí, depois disso, a minha imagem some. Acho que não tem necessidade de você ficar olhando a minha imagem mais. E aí você vai ver apenas, ouvir a minha explicação e ver lá o que está acontecendo. Eu vou fazendo e falando e você vai acompanhando, tá? Conto com a sua parceria, conto com a sua força de vontade, conto com o seu foco. Não esqueça, tá? Nós estamos juntos, nós estamos aí, nós vamos vencer essa luta e vamos seguir em frente, tá? Um abraço, um abração e preste atenção aí na aula que agora vai rolar. Então, pessoal, nessa aula nós vamos retomar dois conceitos, tá? A distância entre dois pontos e o ponto médio de um segmento. Aqui o seguinte, nós estamos trabalhando dentro dos conceitos da geometria analítica, tá? Então, já foi dito previamente que o local da geometria analítica é o plano cartesiano. Plano cartesiano é um local feito para marcação de pontos. E com esses pontos vão aparecendo situações que a gente trabalha assim, tá? Com a geometria analítica. Então, agora vamos retomar esses dois conceitos. Distância entre dois pontos, ponto médio e um segmento. São conceitos simples que trabalham tópicos mesmo iniciais, tá? De geometria analítica, tá bom? Então, vamos falar o seguinte: distância entre dois pontos e ponto médio de um segmento. Para calcular a distância entre dois pontos, precisamos de dois pontos, obviamente. Então, vamos aqui colocar o famoso ponto A, e o famoso ponto B, que nossas explicações sempre vêm, né, dessa situação. Dois pontos. Quero calcular, então, a distância entre esses dois pontos. A distância entre esses dois pontos, assim, ó. Quero calcular essa distância entre os pontos A e B. Essa é a distância entre dois pontos. Essa é a distância do plano cartesiano. Vou chamar aqui de D, ó. D de distância. Não é isso? Então, a nossa intenção nesse momento é essa: calcular a distância entre esses dois pontos, né? Sabendo que a distância do ponto A para o ponto B é a mesma do ponto B para o ponto A,
tá? Também já foi dito várias vezes que a geometria analítica nada mais é que uma mistura da geometria plana, todos os conceitos que nós temos de geometria plana, só que agora feito dentro do plano cartesiano. Então, tudo que existe na geometria plana será utilizada e é para ser utilizada na geometria analítica, até para facilitar processos. Então, seguindo aqui, coisa importante, coisa que é muito importante na geometria analítica. Se eu tenho ponto, coordenada dos pontos. Todo ponto tem coordenadas, né? Batemos isso várias vezes. Então, o ponto A tem sim suas coordenadas, mesmo que não sejam ditas aqui, ó. O ponto A tem uma coordenada x para o ponto A e o ponto A tem uma coordenada y para o ponto A. Assim também acontece para o ponto B. O ponto B também tem uma coordenada x para o ponto B e tem uma coordenada y para o ponto B. Isso. Então, como a minha intenção agora é calcular a distância entre o ponto A e o ponto B, nós faremos então algumas estratégias aqui que são possíveis de serem feitas utilizando de geometria plana, tá? Conceitos que são muito utilizados, muito famosos. Vamos fazer então aqui nessa figura representada desse jeito aqui, ó, uma situação auxiliar. Vamos pensar o seguinte: eu posso traçar uma linha assim, ó, imaginária, pontilhada, essa linha aqui imaginária, mas de forma que ela seja paralela ao eixo X. E assim nós conseguimos enxergar aqui um triângulo, tá? E que se fosse um triângulo, porque essas linhas são imaginárias, a reta de verdade, o segmento de verdade que aparece aqui é o AB, mas aqui nós conseguimos enxergar assim, ó, visualmente um triângulo que é retângulo. Retângulo aqui, nesse ponto. E no triângulo retângulo, nós temos uma ferramenta muito poderosa de cálculo, chamada Teorema de Pitágoras. Então, do Teorema de Pitágoras, nós temos que hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. E assim funcionará se eu tiver as medidas. Não é isso? E as medidas aqui são feitas da seguinte maneira. Eu tenho como medir esse segmento, este segmento aqui, ó. Eu posso medi-lo, este segmento. E qual é a medida desse segmento? A medida desse segmento basta fazer valor da coordenada xb menos xa. Também posso medir esse cateto. E esse cateto aqui terá por medida o valor de yb menos ya. Com isso, agora a gente enxerga um triângulo retângulo com todas as suas medidas. D é a distância que eu quero, hipotenusa do triângulo. Cateto, cateto. Do Teorema de Pitágoras, então, nós temos o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Isso. Tá aqui, ó, o próprio enunciado do Teorema de Pitágoras, ó. Tá aqui. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Agora, para dar uma facilitada aqui, já que eu quero saber o valor de D e esse D está ao quadrado, aqui a gente toma um procedimento que é simples. Pega esse quadrado, joga para o outro lado e vira raiz. Assim, então, fazendo isso, tirando... Opa, vamos voltar um pouquinho aqui. Isso. Tirando esse quadrado que está aqui e passando para o outro lado em forma de raiz, pronto, ó. Assim nós temos a fórmula em geometria analítica para cálculo da distância, entre dois pontos. Vamos colocar assim, ó. Pronto, fórmula das mais utilizadas em geometria analítica, tá? Difícil, assim, alguma situação, alguma prova que você faça por aí que essa situação de distância em dois pontos não seja utilizada, tá? É muito, muito importante o conhecimento dessa fórmula. Seguindo um pouco mais em frente, também vamos falar de ponto médio de um segmento. Ponto médio de um segmento, o próprio nome já entrega, ó, um ponto que é médio, um ponto que obedece à média.
tá? E como eu estou pedindo um ponto, o que ponto tem? Ponto tem coordenadas. Ponto tem coordenadas. Então, quando eu peço o ponto médio de um segmento, na verdade, eu estou querendo as coordenadas do ponto médio de um segmento. Segmento de reta é aquele pedaço de reta, vamos dizer assim, né? Um pedaço de reta que tem início e fim. Por exemplo, o segmento AB que nós utilizamos para calcular a distância entre dois pontos aqui. E como eu faço então, né? Para determinar as coordenadas de um ponto médio de um segmento. Um ponto que fica aqui, ó, no meio. Porque se é médio, está no meio. Dividindo em duas partes exatamente iguais. Aqui, tá? Não vamos ter demonstração nem nada, vamos seguir a lógica do que o nome diz, tá? Para ser mais objetivo. Um ponto que está no meio, um ponto que é médio, um ponto que obedece à média, tá? Então, as coordenadas do ponto médio de um segmento obedecerá à média. Então, ó, o ponto M é assim que a gente calcula. A média de quem? Ó, esse ponto M tem a sua coordenada X aqui, e tem a sua coordenada y bem aqui. Mesmo num desenho, numa escala não tão perfeita, igual esse que está sendo feito, dá para se observar sim que essa coordenada x fica no meio das coordenadas x do ponto A e B, e que a coordenada y também fica no meio, obedecendo à média, mais uma vez, obedecendo à média. E como calculo média entre duas coisas? Soma as duas coisas e divide por 2. Portanto, para fazer coordenadas de ponto médio, é muito tranquilo. É tranquilo demais. Média aritmética dos valores dos pontos A e B. XA mais XB divide por 2. Média aritmética entre duas coisas. E agora a coordenada de y? Basta fazer YA mais YB e dividir por 2, média aritmética. Então tá aí, ó, dois conceitos bem simples da geometria analítica, bastante utilizados, que a gente tem, né, logo de cara, quando apresenta assim, e só com isso aqui já várias situações são envolvidas, dá pra gente fazer, tá? Então vamos observar aqui alguns exemplos, tá, do que dá para se fazer com isso. Vamos ver aqui, ó. Peguei o exercício da página 648, o exercício 13, que diz assim, né? Dados os pontos P, Q e R, determine o perímetro do triângulo PQR. O perímetro, como eu falei, geometria analítica, é uma mistura da geometria plana. Da geometria plana, não é a mistura da geometria plana, é a utilização da geometria plana dentro do plano cartesiano agora, tá? A geometria plana ela é muito direta, ela te dá os valores, ela te dá os nomes e fala o que é necessário para você calcular, ou dá argumentos que sejam suficientes. Aqui, ele utilizará os mesmos termos, só que dentro do contexto da geometria analítica, dentro do plano cartesiano, usando coordenadas de pontos, tá? Então, a primeira preocupação é sempre ter os pontos, as coordenadas dos pontos. Dito isso, então, ó, ele quer saber o perímetro de um triângulo. Perímetro de triângulo você aprende lá na geometria plana. Perímetro do triângulo nada mais é que a soma dos lados. E se um triângulo tem 3 lados, somar os 3 lados do triângulo, tá? A vantagem da geometria analítica é o seguinte: ela é feita dentro do plano cartesiano, mas sempre que pudermos evitar o plano cartesiano, melhor para a gente, tá? Quando a gente tem que ir para o plano cartesiano, a análise se torna um pouco mais complicada, muitas vezes. Então, toda vez que a gente puder resolver um exercício de geometria analítica sem ir para o plano cartesiano, resolva sem problema, tá? Resolva e sempre dá certo assim, tá? Eu não vou botar esses pontos no plano. Eu sei o que é um triângulo. Eu sei que esses pontos estão no vértice. Então, para que ir para o plano cartesiano? Ah, professor, mas e o posicionamento? Não tem problema. Se você fizer a coisa certa, utilizando a fórmula, que ela é utilizada de forma geral, o certo aparece. Tá bom? Então, aqui o que eu estou dizendo para você é o seguinte: eu não vou para o plano cartesiano montar esse triângulo. Faço um triângulo qualquer aqui, ó. Vou pegar um triângulo, assim, ó. Vamos montar um triângulo aqui. Ó. Ah, mas é isósceles, retângulo, nem me interessa. Eu quero um triângulo. E nesse triângulo, a certeza que eu tenho que os 3 vértices têm seus pontos. Aí sim é geometria analítica, ó.
Tem os 3 pontos aqui, que é o que interessa para a geometria analítica, ter pontos. Então, eu tenho um ponto P de coordenadas -1 e 4. Eu tenho o ponto Q de coordenadas 2 e 2. E tenho o ponto R. O ponto R de coordenadas -2 e -1. Eu quero, então, o perímetro, somar os lados. Os lados do triângulo aqui, no caso, são... Nós temos um lado PR. Eu tenho um lado PQ e um lado QR. Vamos fazer as contas assim, um de cada vez, para não bagunçar, né? Muito espaço aqui. Então é o seguinte, ó. O que é, então, o cálculo da distância entre dois pontos? Porque a distância entre P e R é a distância entre os pontos P e R, que é um dos lados do triângulo. Ó, está aqui, ó. A distância entre dois pontos. É isso que apenas, ó, que a questão pede. Então, voltando lá e utilizando a fórmula, aqui usando assim de forma direta mesmo, tá? A distância é a raiz quadrada de entre os pontos P e R. P e R, R e P é a mesma distância, tá? Tanto faz a sequência que você escolhe, tá? Fazendo as contas corretas vai dar certo. Você só mantém a ordem. Se eu comecei de P até R, de P até R, tanto nas coordenadas X e Y, tá? Então, fazendo isso, fazer um pouquinho mais passo a passo, de P até R eu tenho para X, tá? X com X, aqui, ó. Você vai observar isso aqui, ó. X com X, que é XB menos XA. Então, será assim. -1, menos, que é o da fórmula, aí tem que ter cuidado com isso, ó. Menos 2. Menos 2 vira mais 2. Sempre ao quadrado, né? Não esqueça, teorema de Pitágoras, tá? Tudo ao quadrado. Mais, agora nós vamos fazer com Y, ó. Y com Y. E fica assim, 4 menos 1. Então, menos com menos dá mais ao quadrado. E assim, pessoal, está calculada a distância. Tá? O resto é conta. Tá? Mas, analiticamente falando, geometria analítica, está calculada a distância. Se a gente conseguir fazer conta, faremos as contas. Nesse caso, nós conseguimos, né? Aqui nós temos 2 menos 1 dá 1, que ao quadrado é 1 mesmo. 4 mais 1 dá 5. Ao quadrado, 25. E 25 mais 1 dá a raiz quadrada de 26. Na geometria analítica, se ele não der a unidade de medida, não se preocupa. Você precisa colocar, não. É raiz de 26. Tá feito, tá calculado aí. Tá? E assim nós vamos fazer para os outros lados desse triângulo. Então, vamos agora fazer o cálculo do lado que vai de Q até R. Então, já bota logo a raiz quadrada para não esquecer. E aí você vai ter o seguinte. X com X fica 2 menos 2. Aí fica mais 2 ao quadrado. Fica agora Y com Y. Então, nós vamos fazer 2 menos esse menos 1 vira mais 1 ao quadrado. Ok? Não é fácil? Isso aqui é fácil demais, velho. Então, aqui, ó. Fica assim. 2 mais 2, 4. Ao quadrado dá 16. 2 mais 1 dá 3. Ao quadrado dá 9. 16 mais 9, 25. Raiz quadrada de 25, 5. Ok, então, ó, de Q até R, calculado a distância. Só que ele quer o perímetro, não esqueça, ó, o perímetro, soma dos lados, dos 3 lados. Então, eu já fiz o lado PR, eu já fiz o lado QR, só falta o lado PQ. Vamos calcular agora, aqui, ó, o lado PQ. Então, de P até Q, nós temos o seguinte. X com X, menos 1, menos 2. Ó, menos 1, menos 2. Aqui não tem troca de sinais, é direto ao quadrado. Mais 4. Menos 2 ao quadrado. Então, raiz quadrada disso. Fazendo as contas, então, nós temos aqui, ó, menos 3, que ao quadrado é 9. Mais 4 menos 2, 2. Ao quadrado dá 4. E 9 mais 4 dá 13. Então, ok, ó. Está calculado os 3 lados. O exercício pediu o perímetro.
que nada mais é que a soma dos três lados. Fazendo esse perímetro, então, somando os três lados, nós temos a soma de 5 mais raiz quadrada de 26 mais raiz quadrada de 13. A rigor, é isso, está correto. Só que muitas vezes, em geometria analítica, isso é próprio da matemática, quando pode ser fatorado os valores, a gente fatora para tentar escrever a resposta de outras maneiras, tá? Isso aqui, às vezes, dependendo do exercício, é um excesso de preciosismo, ou às vezes é uma vontade de quem está elaborando o exercício. Não há problema. Eu acredito que a resposta do exercício não seja essa que fica no livro, porque o número 26, fatorado é 2 vezes 13. Então, esse número 26 pode ser escrito assim, ó, raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 13, tá? Galera do terceiro ano já tem, né, essas noções amplas da matemática do que precisa ser feito, né? Como posso reescrever os números. Então, se é assim, esse número também pode ser reescrito assim, ó. Pega 5 mais. Se eu tenho raiz de 13 aqui e raiz de 13 aqui, eu posso botar raiz de 13 em evidência. Abra um parênteses. Para ficar igual a raiz quadrada de 26, multiplica por raiz de 2. Para a raiz de 13 ser ela mesma, multiplica por 1. E assim fica, ó, calculado agora o perímetro do triângulo PQR com as suas coordenadas dadas. Tá vendo aí? Então, ó, próprio da geometria analítica para o uso de distância em 2 pontos, tá, gente? Fórmula simples, tranquila de ser utilizada, tá? Conceito muito simples de ser utilizado e muito cobrado. Isso aqui é muito cobrado, tá? Nós vamos atravessar toda a geometria analítica e a distância em 2 pontos estará sempre presente, sempre estará presente, tá? Vamos dar uma olhada aqui se tem mais alguma coisa, se eu coloquei mais alguma... Ó, tem mais um exercício aqui, tá? Ainda utilizando o conceito de distância em 2 pontos, tá? Conversei com vocês lá na aula, é o seguinte, algumas palavras, algumas traduções a gente tem que ter na ponta da língua, tá? São palavras que vão aparecer o tempo inteiro. Falei bem sobre a palavra equidista, né? Para quem não sabia dos conceitos, não sabia o seu significado, equidista quer dizer tem a mesma distância. Distância. Nosso caso aqui, ó, tem a mesma distância. Então ele está pedindo assim, ó, mostre que, é só para você mostrar, mostre que o ponto 90 tem a mesma distância para o ponto 85 e para o ponto 41. Então é isso. A orientação básica que eu dou é sempre, crie o costume, coloque letras nos pontos, tá? Facilita demais na hora que a gente vai fazer análise. Pontos soltos assim, é difícil até de ler, fazer a leitura. Então, ó, posso chamar esse ponto aqui de A, esse ponto de B e esse ponto de C. Então, o que ele está pedindo é o seguinte, para você mostrar que o ponto A tem a mesma distância para o ponto B e para o ponto C. Analiticamente falando, que a geometria analítica trabalha bem com isso, com a análise da situação. O que ele quer é isso aqui, ó, que a distância do ponto A para o ponto B seja igual à distância do ponto A para o ponto C. Ele quer que mostre isso. Então, é o seguinte, a gente joga os valores aqui dentro. Um lado tem que estar igual ao outro. Ele já falou que é para mostrar que é para ser assim. Vamos às contas, então. A distância de A para B é a raiz quadrada, novamente, a aplicação simples da fórmula, tá? A aplicação pura da fórmula. Então, o ponto A ao ponto B tem distância de x para x, ó, não esqueça, de x para x, ó, de x para x, entre A e B. Nós vamos ter aqui 9 menos 8 ao quadrado. E de y para y, nós temos 0 menos 5 ao quadrado. Pronto, ó. Distância de A para B. A distância de A para C agora, ó. Distância de A para C fica a raiz quadrada, não esqueça, bota logo a raiz, tá? E aí nós vamos fazer da mesma maneira, só que agora de A para C. X com x, nós vamos ter 9 menos 4 ao quadrado, mais y com y, 0, 0, menos, ó, menos 1. Menos com menos dá mais ao quadrado. Então, fica assim. Dito isso, então, vamos às contas. 9 menos 8 dá 1. 1 ao quadrado é 1. Mais 0 menos 5 é menos 5. E menos 5 ao quadrado, 25.
Do outro lado que nós temos, ó, raiz quadrada de 9 menos 4 dá 5 ao quadrado, 25, mais 1 ao quadrado, 1. Não precisa nem terminar as contas, né? Do jeito que ele pediu, que é só para a gente mostrar que um lado é igual ao outro. Então, 1 mais 25 é raiz de 26. Do outro lado, 25 mais 1 é raiz de 26. De fato, ó, um lado é igual ao outro. Está mostrado, está provado. Está aqui, ó, com a distância de 2 pontos. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para frente, ó. Se tem mais alguma página para frente. Ah, selecionei mais outra. Para a gente poder fazer aqui, ó. Na página 650, aqui é um exercício que vai trabalhar, então, com o conceito de ponto médio de um segmento, tá? Escolhi um lá para a gente poder utilizar. Porque fazer cálculo de ponto médio de segmento, coisa muito simples, que é só fazer média aritmética das coordenadas, pegar duas coisas, somar e dividir por 2, sem, né? Não é um problema para nós. Eu tentei pegar aqui um exercício que ele pede um outro lado possível de ser cobrado, tá? Então, aqui diz o seguinte, no exercício 25, ó, o segmento AB tem extremidade A em um dos eixos coordenados, ó, tem que ficar ligado nisso aqui, ó, tem extremidade em um dos eixos coordenados. Isso aqui já entrega coisas pra gente. E a extremidade B no outro eixo coordenado. Cara, isso aqui é uma situação, presta atenção, isso aqui é uma situação que em geometria analítica vai acontecer direto, porque o que nos interessa dos pontos são as coordenadas, tá? Se a pessoa não falar, a gente tem que intuir alguma coisa, tá? Só que aqui ele já disse algo sobre as coordenadas, e é isso que nós temos que saber para levar, tá? Então, lembra de novo. O segmento AB tem extremidade A em um dos eixos coordenados e a extremidade B no outro. Determine os pontos A e B, suas coordenadas x e y, em cada caso, sabendo que o ponto médio de AB é aquele já dá, ó, aquele já deu. Esse é o ponto médio. Sabendo que o ponto médio de AB é o ponto 2 e 3. Ponto médio, o ponto médio que é calculado fazendo a média aritmética das coordenadas. Tá aqui, ó, assim. Média aritmética das coordenadas. Então, o ponto 2 e 3 saiu disso aqui. O ponto 2 e 3 saiu disso aqui, ó. Então, vamos lá. Com o que ele disse agora, o que nós sabemos é que os pontos A e B, ele tem extremidades nos eixos coordenados. Então, a situação aqui é a seguinte. Facilitou, né? Que ele não disse nenhuma coordenada, mas aqui ele já orientou alguma coisa. Só para a gente poder visualizar, tá? Não precisava desse plano cartesiano, não. Para quem já sabe o que acontece quando o ponto está no eixo, vá direto, resolva. Isso aqui é para quem ainda tem alguma dificuldade em entender o que foi dito, tá? Ter coordenadas nos eixos deixa eu ver se está tudo ok aqui, ó. É falar que um ponto está num eixo, o outro ponto está no eixo. Então, no caso, esse segmento AB é esse segmento aqui, ó. É isso que está falando, ó. O segmento AB tem extremidade A em um dos eixos coordenados e extremidade B no outro. Quem é A, quem é B, se ele não disse, fica à vontade, tá? Você escolhe. Eu vou escolher aqui, ó. Esse é o A, esse é o B. E assim ele falou que o ponto médio, que o ponto que está aqui no meio, obedecendo a média, a média, é o ponto de coordenadas 2 e 3. No que isso aqui ajudou? Ajudou no seguinte, ó. Pontos que estão em cima do eixo x têm valor para x. O y é 0. Pontos que estão em cima do eixo y têm valor para y e o x é 0. Um valor qualquer, eu não sei, escolhi um A e um B qualquer para fazer isso. E o que é esse ponto 2 e 3? De onde ele veio? De onde ele surgiu? Daqui. Foi daqui que ele saiu. Então, quer dizer que para ter dado 2, foi feito XA mais XB dividido por 2. XA mais XB dividido por 2. Então, assim eu tenho A mais 0 dividido por 2. Esse 3 aqui saiu da onde? Esse 3 saiu do YA mais o YB dividido por 2. Então, YA
mais YB dividido por 2. Então, fazendo as contas agora, passo 2 para o outro lado, nós temos que A é 2 vezes 2, dá 4. E B vai ser 2 vezes 3, que dá 6. Então, o exercício pediu as coordenadas dos pontos A e B em cada caso, né? Estou fazendo o item A, mas todos os itens dessa questão é a mesma coisa. Quem é o ponto A? O ponto A é o ponto 4 e 0, e o ponto B é o ponto 0 e 6. Não é mole? Moleza então, tá? Então vamos encerrar por aqui essa primeira aula que nós tratamos de distância entre dois pontos, ponto médio segmento, tá? Dois assuntos que são simples de serem trabalhados, mas extremamente importantes e serão altamente utilizados dentro dos conteúdos de geometria analítica. Tá joia, pessoal? Um abração e até a próxima aula.